Fazer 71. Ah, então não. Vamos lá, 60. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Também estendemos o nosso abraço ao pessoal de casa pela transmissão no Facebook, ou então pela Rádio Princesa. Enfim, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e até eu comento com o pessoal de casa que está nos assistindo. Hoje estamos fazendo uma transmissão com o áudio passando por um cabo, então quem sabe não vai estar tudo muito bem ajustado. Quem está aqui, ou quem vai ouvir na rádio, é um outro sistema, mas pela transmissão, pela internet, nós vamos passar então com áudio. Então qualquer coisa, deixa ali no comentário, mas o mais importante de tudo é que vocês estão aqui hoje, e hoje nós temos uma bela de uma mensagem na palavra do Senhor. Quem sabe
ficamos tristes e chateados com tantas coisas acontecendo ao nosso redor, mas diante de Deus, mesmo com as nossas culpas, mesmo com os nossos pecados, com as nossas dores, todos nós temos um grande, um imenso valor para o Salvador Jesus. E nessa noite você vai desfrutar novamente e saber mais uma vez que para Jesus você tem um alto valor. E Ele deu a sua vida para a sua salvação. Que possamos hoje com o nosso coração estarmos alegres pela salvação, louvar a Deus por essa salvação e agradecer todos os dias, sabendo desse imenso amor que Ele tem por todos nós. Cantamos a primeira música, primeiro louvor, Deus está aqui. Quem puder se colocar em pé. E assim queremos iniciar esse culto em nome do nosso Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Assim também, meus queridos irmãos e irmãs, nesse momento queremos diante de Deus colocar as nossas culpas, os nossos pecados. Então, ao invés de você optar e escolher ficar com tudo isso, deixe agora Jesus cuidar da tua vida. Coloque diante dele as tuas culpas, os teus pecados. Nesse momento de confissão que nós vamos fazer, conforme a projeção, letra P em branco, pastor, letra C em amarelo, a congregação, conforme o projetado. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E em conjunto, oremos. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros, e que temos pecado contra ti
por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. E assim também, nós vamos ouvir hoje na leitura da epístola, lá em Romanos 8, se nós temos Jesus, quem será contra nós? Será que a culpa pode nos separar e nos tirar o amor de Deus? E lá nós vamos ouvir que nem mesmo a culpa nos separa do amor de Jesus, porque é através de Jesus que nós temos o amor do nosso Deus. Assim, meus queridos, a todos que aqui estão, a todos que nos acompanham, se assim buscamos e desejamos o amor de Deus, Ele tem a maravilhosa notícia de que não vai rejeitar ninguém, mas pela sua misericórdia Ele recebe a todos, e através da sua misericórdia Ele também alcança aos corações tristes e machucados pelo pecado o perdão dos seus pecados, a culpa perdoada, uma vida restaurada. E eu quero anunciar isso para você hoje, nesse momento. Aqueles que buscam, desejam e vivem o amor de Jesus, podem ter a real e absoluta certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. E eu anuncio esse amor, e principalmente esse perdão, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Todos os seus pecados são perdoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, perdoados, nós estamos nos abrigando em Jesus, no nosso Deus. E no Salmo 125 diz isso: aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. E assim ainda queremos fazer a leitura responsiva do Salmo 125. Em amarelo, a congregação é convidada a responder. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Esse é o salmo de hoje, e assim eu convido, podem sentar, cantamos a próxima canção. Quero cantar uma linda canção. De um homem que me transformou.
nossa primeira leitura bíblica essa noite, nós temos no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 ao 9. Deuteronômio 7, versículos 6 ao 9, onde lemos assim: Moisés falando para o povo: Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos, de fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem que o Senhor nosso Deus é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Até aqui a palavra do Senhor. Então essa bonita e fantástica leitura que nós temos em Deuteronômio, quando Deus assim escolhe o povo de Israel. A nossa segunda leitura nós temos em Romanos, capítulo 8, versículos 28 ao 39. E novamente, palavras muito conhecidas do apóstolo Paulo lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? E uma fantástica mensagem da palavra do Senhor. Romanos 8, 28 ao 39, onde lemos assim: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? As dificuldades? A perseguição? A fome? A pobreza? O perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui, as palavras do Senhor. Palavras tão bonitas, que aquecem assim o nosso coração,
que nos aquece novamente debaixo das asas do nosso Deus, debaixo do seu amor. Não tem como, depois de ouvirmos isso e não nos fortalecermos, tamanho é o amor, tamanha é a graça de Deus, em que nada nos separa do seu amor. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Senhor, cantando, louvando Deus meu Senhor. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer vou te oferecer todos os dons que tu me deste, e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Quero agradecer por todo o amor que posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste, em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Quem puder se colocar em pé, nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus, encerrando com isso as parábolas que nós já ouvimos há 2 semanas. Ouvimos sobre o semeador, ouvimos sobre o trigo, o joio, e hoje nós vamos ouvir lá em Mateus 13, versículos 44 ao 52, mais 3 parábolas sobre um tesouro, sobre uma pérola, sobre uma rede, e também sobre coisas novas e coisas velhas. Vemos assim: Jesus disse: o reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai, vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha do fogo, e ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito
coisas novas e coisas velhas. Até aqui, as palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Na Bíblia, nós sempre vamos encontrar coisas novas e coisas velhas. Coisas velhas que, quem sabe, nós já ouvimos e assim conhecemos, mas quem sabe em outro lugar, nós sempre vamos tirar também uma coisa nova. E hoje, por mais que tanto se fala do amor de Deus, hoje nós queremos ver mais uma vez sobre esse amor de um jeito diferente, olhando depois para esse texto bíblico que nós acabamos de ouvir. Mas agora eu convido a confessarmos a nossa fé, a fé cristã, nas palavras do credo apostólico, em conjunto, como nós sempre falamos, não é uma oração, mas é uma confissão. Vamos falar da nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem sentar, cantamos a próxima canção, Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchado, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. De joelhos posso agora recordar do amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Assim, meus queridos, como nós estamos, assim mesmo, sentados, a você em casa também, convido para fazermos uma breve oração. Ó Deus, nosso Pai, estamos aqui para tomar a Tua palavra e abra os nossos ouvidos, toque em nosso coração, para que isso que nós vamos ouvir seja guardado em nosso viver e que possamos te agradecer, te louvar por esse imenso amor que o Senhor tem por todos nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Pois bem, meus queridos, eu quero lhes perguntar o seguinte: qual é
o teu sentimento ao você encontrar algo muito especial. E eu nem falo quando você assim encontra, quem sabe, aquela nota de R$ 50 lá no bolso. Não precisa nem ser 50, né? Eu acho que qualquer R$ 10, 5 pila, a gente já fica faceiro em ter encontrado. Mas eu digo muito mais do que isso. Ao encontrar, quem sabe, uma foto antiga de alguém que você achou, puxa, eu perdi aquela foto, ou uma carta, um cartão de alguém também muito querido, e você achou, puxa, eu perdi esse registro, essa carta. Ou um documento que você tanto precisava, e quando você encontra, você fica faceiro, você fica alegre. Puxa, encontrei aquele documento, encontrei aquela carta, encontrei aquela foto. No nosso texto bíblico de hoje, ali em Mateus capítulo 13, nós também vemos aqui, principalmente, 2 parábolas que tratam e falam sobre isso. Uma história sobre um tesouro escondido e a outra sobre uma pérola. E vejam, meus queridos, que a forma em que nós podemos ler esse texto e entender e aplicar para a nossa vida tem 2 pontos de vista, tem 2 perspectivas. Eu acredito que todos nós em casa, nós temos um lugar já meio que especial reservado ao nosso, não é? Na tua sala, você não se senta geralmente no mesmo lugar? Ou só sou eu que faço isso? Não, né? E hoje eu vou convidar vocês a mudarem de lugar. Assim como vocês geralmente, é bem certinho, eu estou vendo cada um de vocês aqui, e geralmente vocês sentam ali, né? Quem senta desse lado, e mais ou menos aquele banco. Quem senta desse lado, senta mais ou menos também no banco que está lá, tá? E a forma que nós queremos olhar para esse texto bíblico, eu vou convidar vocês então como em casa, a trocarem de lugar, como aqui na igreja, como se nós fôssemos trocar de lugar e ver de um outro jeito como podemos ver esse texto bíblico. E a primeira é a forma mais tradicional em que nós ouvimos, da perspectiva nossa, do homem, do ser humano. E assim nós lemos no texto que certo homem, ele encontra um tesouro que estava escondido num campo. Estava lá, não sabemos como, se ele estava passando por aquele lugar, ou quem sabe ele estava trabalhando naquele campo, ou ele havia arrendado aquele campo para plantar. Mas o texto mostra que aquele homem, ele encontra esse tesouro. Mas de quem que era esse tesouro? E esse tesouro era um tesouro antigo, era um tesouro perdido, não era da pessoa lá do campo, mas antes dela. Mas como assim um tesouro antigo? O costume de enterrar moedas, de enterrar tesouros, de enterrar o dinheiro, os bens então daquela família. Aqui mesmo em Candelária não tem histórias de antigos que também enterravam os seus tesouros, os seus bens, e que também assim se perderam? Tem essas histórias, né? Não tem gente que até procura por isso? Tem, não tem? Então, pelo medo de assaltos, pelo medo então de guerras, o chefe da família, geralmente o pai, ele juntava então os bens da família, as moedas da família, os tesouros da família, e ele pegava isso escondido e saía na sua propriedade, em algum lugar, no seu campo, na sua lavoura, e enterrava aquele tesouro, para que quando viessem bandidos assaltar a sua casa, ou se explodisse uma revolução, uma guerra, não fosse perdido e levado o patrimônio então da família. E acontecia às vezes, ele não falava isso nem para a mulher, nem para os filhos, para que não fossem torturados. E geralmente às vezes acontecia de que esse homem, ele vinha a falecer, e aquele tesouro estava assim perdido. E Jesus usa esse fato, essa ideia, para falar então aos seus ouvintes, de que um homem acha um tesouro,
um tesouro que estava escondido num campo. Como que ele acha, nós não sabemos. Se ele estava trabalhando lá, se ele estava arrendando. Mas era, sim, um tesouro muito, muito antigo. E aquele homem, ele volta para casa, melhor, ele esconde de novo o tesouro, e ele volta para a sua casa, e ele começa a juntar as suas coisas e vender tudo o que tem. Tudo que tem. Imagina você agora começar a vender todos os teus bens, todas as tuas coisas, para então ir lá comprar aquele campo. Isso mostra a confiança na pessoa em fazer essa escolha. E mostra também que ele quer que aquela propriedade se torne a sua por direito. Ele não vai simplesmente pegar o tesouro, mas ele vai comprar o campo para assim exercer o direito de se tornar o dono, não só do campo, porque ele sabe que naquele campo, lá tem um valioso tesouro enterrado. Depois Jesus conta de pérolas. E esse comerciante também, ao longo da sua vida, comprava e vendia pérolas. Pérolas, eu acredito que todos saibam, mas pérolas são umas pedras preciosas. A pérola é formada lá no mar, lá dentro de uma ostra, por um grãozinho que entra na ostra, vai se solidificando, se tornando assim, ao longo do tempo, em pérolas. E tem pérolas de mais valor e pérolas de menos valor. E Jesus, de novo, usa esse exemplo para falar de um homem que vai sempre negociando pérolas. E quando, enfim, ele encontra a pérola que é muito valiosa, novamente, ele volta para casa, ele junta todas as suas coisas, começa a vender tudo isso, porque ele tem a convicção de que aquela pérola, ela vale muito mais do que tudo o que ele tem. Quem é o homem? Quem é o comerciante? É o ser humano. Sou eu e é você. E o que é o tesouro? O que é a pérola? Pois bem, é o reino de Deus. É o evangelho, a mensagem desse amor de Deus que nós temos em Cristo Jesus. Então, um ponto de nós olharmos para essa parábola é isso. Que tudo que nós temos hoje, tudo que você possui hoje, acaba perdendo o seu valor e tem menos sentido depois que eu e você, depois que nós encontramos e conhecemos a mensagem do Evangelho de Jesus. Não tem como a gente ouvir a leitura lá de Romanos e não sentir e provar o amor de Deus. Não tem como a gente olhar, quem sabe, para esses belos vitrais que nós temos na igreja, que geralmente eu falo neles, e não ver assim neles o Evangelho pintado e colorido de uma forma que também cativa a nossa fé ao falarmos o credo e podermos olhar para esses belos vitrais. Então não tem como nós provarmos esse amor e não voltarmos, quem sabe, para casa e ver que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós possuímos, de fato é importante, mas é menos importante e tem menos valor do que o Evangelho e o reino de Deus. Então essa é uma perspectiva de nós olharmos para esse texto. A outra perspectiva é a perspectiva agora do alto, é a perspectiva de Deus. E esse homem, então, que encontra o tesouro, ou esse comerciante que procura pérolas, é Jesus. Isso mesmo. Quem procura o tesouro, quem acha o tesouro e quem procura por pérolas, é Jesus. E o tesouro perdido, a pérola preciosa, é o ser humano. Sou eu, é você. Nós somos a pérola, nós somos o tesouro. E vejo que, na verdade, no fundo, eu e você, nós não temos esse valor todo como é de uma pérola ou de um tesouro. Por causa do nosso pecado, quem sabe na nossa vida, nós escolhemos viver, às vezes, longe de Deus, longe do seu amor, buscando e provando outros senhores, provando e buscando outras coisas na nossa vida para nos satisfazer,
nos interessando, quem sabe, para tantas outras coisas e deixando o reino de Deus tantas e tantas vezes de lado. Mas nós podemos ver aqui que Deus, Ele nos escolhe, mesmo com as nossas culpas, mesmo com os nossos pecados, mesmo com a nossa indiferença, mesmo que, quem sabe, com a nossa idolatria, com a nossa falta de fé, com a nossa falta de confiança, Deus, Ele não desiste de nós. E Ele continua nos escolhendo, e Ele nos escolhe no seu amor. Ele não deixa de nos amar. E assim nós vemos que esse homem, esse comerciante, ele vende tudo que ele tem. Ele simplesmente entrega tudo que ele tem. Ele sacrifica tudo que ele tem. Quem sabe o resultado de um trabalho, de uma vida. E ele não se importa em se desfazer de tudo isso, em vender tudo que ele possui, em sacrificar e entregar tudo que ele tem. Ele não se importa com nada disso, porque ele não quer perder o tesouro, ele não quer perder aquela pérola. E assim nós vemos Jesus dando a sua vida para a nossa salvação, entregando também tudo o que ele tinha, dando a sua própria vida, morrendo na cruz, ressuscitando, para que nós tenhamos a salvação. Por isso, meus queridos, minhas queridas, tenha absoluta certeza de que sim, Deus, Ele nos escolheu. E Deus, Ele escolheu você. Aqui em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, nós lemos: vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Vocês são o povo escolhido pelo Senhor. E Deus escolheu os judeus não porque eles eram o melhor povo, muito pelo contrário. Dizem os estudiosos que naquela ocasião eles eram o pior povo, o mais teimoso, o mais idólatra, o mais difícil de lidar. Depois, em Romanos 8, versículo 28, nós lemos mais uma vez: sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daquele a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus. Novamente, Deus nos escolheu, não porque nós merecemos, mas Ele nos escolheu por causa do seu amor. Então, se Ele nos deu Jesus, como disse o apóstolo Paulo, será que Deus não vai nos dar todas as outras coisas também? Será que a culpa que nós carregamos, ou então sofrimentos, dificuldades, perigo, fome, perseguição, a morte, será que tem alguma coisa que vai me separar do amor de Deus? E não tem nada. Não tem absolutamente nada que nos separa do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus. E aqui, meus queridos, está o outro ponto. A outra forma de podermos olhar para esse texto da parábola e do tesouro e vermos que nós sim somos escolhidos e nós sim fomos comprados por Jesus. E se Ele assim nos escolheu, no meio da nossa sujeira, no meio dos nossos pecados, e se Ele assim nos comprou de volta para Deus, será que tem alguma coisa na minha vida que pode me separar do amor de Deus? E que você tenha certeza de que não tem nada. Não tem absolutamente nada na tua vida que pode te separar do amor de Deus. Em Mateus 13, nesse grande sermão sobre parábolas, nós ouvimos nas últimas semanas um semeador que saiu para semear, que não deixou de poupar sementes, semeou por tudo. Nós vimos também sobre um trigo e sobre um joio, e o dono da plantação esperou, e esperou, e esperou com paciência. Ele não mandou arrancar o joio antes da colheita, deixou que crescessem juntos.
E hoje nós estamos ouvindo sobre um tesouro, sobre uma pérola. De um lado, sim, o reino de Deus tem um enorme valor e precisa ter um grande valor em nossas vidas. Mas por outro lado, nós também podemos ver de que ali nós vemos o ser humano sendo escolhido e sendo comprado. E Mateus 13 termina com a história de uma rede, que fala do julgamento final, de uma separação. Aquela que se falou do trigo e do joio. Que no julgamento final, Deus vai separar o trigo e o joio. E assim Deus vai separar os peixes bons, os peixes maus. Por isso, meu querido, que a tua resposta ao amor de Deus seja uma resposta de fé. Que seja uma resposta de gratidão. Eu não quero que você responda ao amor de Deus com descrença, com falta de fé, ou então com ingratidão no teu coração, com indiferença diante desse amor. Lembre-se, veja, você foi escolhido, você foi comprado. Deus entregou tudo o que Ele tinha para comprar você, para ter você. Por isso, escolha na tua vida, escolha sempre o reino de Deus. Dê valor para as coisas de Deus. Escolha confiar no Senhor, como diz o Salmo. Aqueles que confiam no Senhor não serão abalados. Escolha amar e guardar também os mandamentos do Senhor. E como nós ouvimos lá em Deuteronômio, Deus é fiel. E Ele promete abençoar até 1000 gerações daqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Escolha Jesus. Em nome dele, amém. Que Deus assim nos abençoe. Assim, meus queridos, queremos também dar uma passadinha nos nossos recados aqui na congregação. Lembramos que as nossas atividades, elas estão bem reduzidas, aos cultos, aos estudos, e durante a semana a nossa programação ela é online, presencial, somente o culto. Nós vamos aguardar novamente o que vai ser decidido na segunda-feira em definitivo. Voltamos então à bandeira vermelha e para a semana que vem vamos ver o que nos aguarda ainda, tá? Mas assim, qualquer atendimento pela nossa parte, nos procurem pela secretaria ou então pelo WhatsApp, estamos sempre à disposição, tá? E assim também lembramos que nos nossos cultos, quem deseja fazer a sua oferta, o prato de ofertas está sempre ali na porta, na entrada, na saída, pode deixar lá a sua oferta. E assim também lembramos, se Deus assim nos permitir, a programação da semana vai ser essa. Terça-feira não vamos ter o nosso momento de estudo bíblico, porque está acontecendo em toda a nossa igreja reuniões virtuais, e nessa terça vai acontecer uma reunião virtual às 19 horas aqui no nosso distrito. Então, nosso distrito de Candelária, Cachoeira do Sul, Cabrais, Cerro Branco, juntamente com outro distrito de Santa Maria até Uruguaiana, vai se reunir de forma virtual com a direção da nossa igreja para saber como estão as paróquias e também como está a situação da nossa igreja, da IELB, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, por isso, não vamos ter o estudo bíblico, nós vamos ter essa reunião. Pastores, presidente e também tesoureiro. Tá? Na quinta, sim, nós vamos ter o estudo bíblico às 19h30. Quem nos acompanha pode nos esperar próxima quinta para o momento de estudo. E, se assim permitir, vamos ter o culto próximo sábado, às 20 horas. E assim lembramos que, se tudo for, nós vamos ter apenas a transmissão pelo rádio. Vamos ter o culto, vamos transmitir ele pela rádio. Sabemos que ele é escutado no interior, em outros municípios aqui da nossa região. Mas também queremos lembrar que a transmissão pelo Facebook vai ser no domingo de manhã, às 9 horas. E por que vai passar de sábado para domingo? Porque no próximo domingo, dia 2 de agosto, às 9 horas, assim como a igreja está fazendo reuniões virtuais com todas as lideranças pelo Brasil afora, assim também a nossa igreja, a IELB, ela está escolhendo um culto no domingo
para ser transmitido para todo o Brasil. E em nome aqui do nosso distrito do Gaúcho Central, a nossa congregação, o nosso culto será transmitido no próximo final de semana. Então nós vamos atingir os nossos membros, aqueles que já nos acompanham, mas também vai ser transmitido para os ouvintes da Rádio Cristo para Todos, para a nossa igreja. Então esse é o motivo de sábado que vem não termos a transmissão pelo Facebook, somente pela rádio, para que no domingo aí sim vai ser transmitido pelo Face, não só para nós, mas também para nossos irmãos do Brasil todo, tá bom? Então essa é a nossa programação. Lembramos ainda do Movimento Candelária Solidária, está fazendo uma campanha relâmpago, então é dos dias 23 a 27, fraldas descartáveis infantis, para as vítimas das enchentes ali no Vale do Taquari, região de Lajeado. Quem quiser colaborar, dia 27, eu acho que até terça, né? Começou semana passada, aliás, começou essa semana, até o dia 27, eu acho que até segunda. Então, até segunda, se alguém quiser ajudar, fraldas descartáveis infantis, pode deixar ali na secretaria até segunda-feira. Muito bem. Então, são esses os nossos recados. Eu convido a orarmos, a fazermos o Pai Nosso, e assim também vamos falar com Deus em oração. Ó Deus, nosso Pai amado, diante desse Teu imenso amor, onde o Senhor mais uma vez veio aquecer o nosso coração, não podemos nada mais e nada menos Te louvar, Te agradecer por tão grande amor que o Senhor tem por nós. E podemos sim valorizar tanto as coisas do Teu reino, sabendo que o Teu reino nos traz é muito mais valioso do que um tesouro, muito mais valioso do que uma pérola fina. E tudo aquilo que nós temos em nossa vida, tudo aquilo que nós somos, tudo isso perde assim o seu valor diante da imensa mensagem do Teu reino em nós. O Rei Jesus veio em nossas vidas, veio nos fazer dele, Ele assim nos escolheu, Ele nos comprou para si, e Ele nos fez parte do Teu grande povo, nos fez assim sacerdotes, nos fez como servidores, embaixadores desse maravilhoso Rei que é Jesus. E motive, Senhor, a cada um de nós, que está aqui no culto, como também nos ouve pela rádio, acompanha a transmissão pelo Face, para que ali onde estão, no seu lar, no seu trabalho, no seu dia a dia, possam Te servir, Senhor, sabendo que o Teu amor é imenso e de que debaixo do Teu amor nada pode nos separar. Nenhuma culpa que nós trazemos e carregamos, nenhuma dor ou sofrimento que assim também estamos passando, nenhuma vergonha, nenhuma tristeza e nem mesmo a morte nos tiram e nos separam do Teu amor, que é nosso exclusivamente pelo Salvador Jesus. E se temos Jesus em nossas vidas, nós temos tudo. Por mais, quem sabe, estejamos passando por alguma dificuldade, por alguma tristeza, que o Senhor sabe e conhece muito bem. E assim, amado Deus, entregamos essas dificuldades também a Ti, Senhor. E lembramos de um modo especial aos nossos irmãos, que assim pediram para que sejam incluídos na oração. Oramos pela senhora Nilva Butzki, como também pela Mara Lager, para que o Senhor cuide dessas irmãs na sua saúde. Não podemos deixar de louvar e de agradecer também por todos os nossos colonos e motoristas que, ao produzirem e levarem alimentos e tudo mais que precisamos para o nosso viver, são instrumentos Teus, onde provamos o Teu amor também, dessa forma real, concreta e verdadeira, através de alimentos que consumimos a partir das mãos de tantos e tantos colonos, como também
de tantas coisas que nós usamos que são transportadas em nossas estradas. Abençoe, Senhor, aos colonos, abençoe, Senhor, também aos nossos motoristas. E assim, amado Deus, abençoe a nossa congregação, para que, através dessa nossa igreja, seja aqui e também seja ao redor do mundo, mas oramos por nós aqui em Candelária, possamos continuar proclamando aos 4 cantos do nosso município e da nossa cidade e região esse imenso amor que Jesus tem por todos nós. Há tantos que, quem sabe, estão tristes, desolados em suas vidas, preocupados com tudo que está passando com essa pandemia, que sejam assim confortados com o teu amor. Aqueles que estão hospitalizados, as nossas escolas, os nossos asilos, as nossas autoridades, para que sejam também abençoadas e guiadas debaixo desse teu imenso amor, que possamos assim continuar desfrutando dele dia após dia. Assim, amado Deus, entregamos tudo isso por quem nós oramos, como Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Podem sentar, nós queremos cantar mais uma canção, mais um louvor, Graças Dou. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Vamos nos colocar em pé e receber a bênção do Senhor. Agradecemos a Deus pelo seu amor e que possamos voltar para casa e começar mais uma semana debaixo da sua graça. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor, sobre vocês, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Amém. Uma boa noite a todos. Levem assim o nosso abraço. Pelos protocolos, não nos despedimos na porta. Abençoada noite.